Ronald C. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabi e esse é o SB K-Pop Plus. Na primeira parte, a Anne veio aqui e contou pra gente como foi o momento dorama em que ela viveu lá na Coreia do Sul. E sério, foi exatamente como nas cenas de romance nos K-dramas. Ela viajou, conheceu alguém super especial e deixou todo mundo aqui morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu depois. Então sim, vocês pediram e ela voltou. Mas antes da gente realmente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, por favor, seja muito bem-vindo. Então vou pedindo para você se inscrever aqui no canal. O canal agora está com as opções de hypar os vídeos e de valer demais. Se você puder contribuir a partir de R$2, nós agradeceríamos bastante. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, SBKPop Plus, tem o TikTok, SBKPop Plus. Também aproveita, se inscreve no canal da Aniele Cardoso e também siga ela no Instagram. E agora a Anne vai nos contar o que aconteceu depois daquele encontro digno de K-drama. E será que esse romance ele teve uma continuação? Então, Anne, para quem não te conhece, por favor, se apresente de novo aqui no canal e nos conte como é que você está se sentindo em voltar aqui para terminar de contar essa história. 안녕하세요, 안녕입니다. Estou aqui de volta para contar a parte 2 de romance na Coreia. Gente, muito obrigada pelos comentários, tá? Vocês são queridíssimos, fofíssimos, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok. Fofíssimos. Muito obrigada, tá? Obrigada por pedirem a parte 2. E vocês depois comentem em várias coisas, tá? Além disso, tem muitas outras histórias da Coreia. Se vocês quiserem saber, vocês perguntem aí nos comentários também, que a gente faz aqui os vídeos pra vocês, tá? Tá aqui várias participações nesse canal agora, ok? Então a minha pergunta é, depois daquele dia, vocês se encontraram ou chegaram a entrar em contato de novo? Então, no mesmo dia, eu tinha gravado vários videozinhos, né, dele lá se apresentando. E tinha o arroba dele lá numa plaquinha. E eu anotei, né? Quando eu cheguei no meu Gushon, que é onde eu morava, eu postei. Obviamente, né? Tipo, eu postei dos meninos dançando, postei dele também cantando. Assim, despretensiosamente, tá? Sem pretensão nenhuma. Foi só alguém que eu achei que cantava lindamente. E que era lindo também. Mas que cantava lindamente. Oh my god. Que cantava lindamente, né? Então eu postei, né? Porque eu tinha gravado os vídeos. Eu falei, vou postar. E vou marcar a pessoa, né? Pra ajudar ela aí nesse momento. E eu descobri depois que foi o primeiro busking da vida dele. Foi aquele dia. Era a primeira vez que ele tava cantando na rua. E eu fiquei tipo, que legal. Porque ele cantava na escola. Tinha uns vídeos, ele me mostrou depois uns vídeos dele na escola. Isso já dá um spoiler do que vai acontecer. Cantando na escola. Mas busking foi a primeira vez da vida dele. E eu estava lá para esse momento. Então, quando eu cheguei em casa, postei, né? Postei. E aí ele veio falar comigo. Ah, você é a menina do Brasil, né? A menina do cabelo laranja. Ele ficou me chamando por algum tempo de menina do cabelo laranja. Até ele passar a me chamar de N Nuna. N Nuna. Que o meu nome é Aniele, mas o pessoal me chama de Anne. Só que em inglês é N. Então ele lia N. Então ficou N Nuna, porque eu sou 7 anos mais velha que ele. Tudo bem. Então a gente, sim, entrou em contato. E depois daquele momento dorama, vocês continuaram se encontrando? Então, nesse contato que a gente teve, eu queria saber se ele ia se apresentar de novo. Então eu perguntei, despretensiosamente, novamente, tá? Só assim, por acaso, se ele ia cantar nos próximos 3 dias, porque eu ia embora da Coreia em 3 dias. Que tristeza, né? Eu sei. Então a gente se encontrou no dia 14, né? No dia dos namorados. E eu ia embora no dia 17, de noite. Então eu tinha esses 3 dias para vê-lo novamente. Apenas. Aí ele falou assim, não,
Não tenho nenhum busking programado. Lembrando que lá eles precisam programar a apresentação, porque tem que botar lá dia, hora e data e quanto tempo você vai ficar lá naquele lugar do busking. Não é só chegar e cantar e dançar, não. Tem uma programação lá, um negócio que você faz lá. E ele não tinha programado nada. Aí, ok, né? Fui dormir, acordei de boas. Falei com a minha amiga, isso eu tava falando com a minha amiga, que é brasileira, que eu encontrei no aeroporto, que a gente se tornou amiga lá. E contei essa história pra ela, né? Ela ficou muito assim, Aniele, você tá falando com você porque tem alguma coisa, porque normalmente os coreanos não fazem isso aí, não. Aí eu falei, tá bom, né? Se você diz, tudo bem. Aí passou-se algumas horas, no outro dia, ele mandou mensagem. Você pode ir amanhã pro busking? Mandou pra mim, né? Aí eu falei, posso? De boa, tranquilo. Isso faltando 2 dias pra eu ir embora, né? Ia ser nesse dia aqui, e nesse outro dia aqui eu ia embora. E aí ele falou assim, faz uma lista de músicas que você gosta, porque aí eu vou cantar essas músicas que você gosta, porque eu vou fazer esse busking especial pra você, porque você vai embora, né? Então esse busking vai ser dedicado a você. É isso. Aí eu falei, ok, mandei, né, uma lista de músicas que eu gostava, e a maioria ele sabia, então tava tudo certo. Tipo, mandei várias músicas e a que ele soubesse ele cantava, né? Beleza. Chegou o momento, né, o dia, e a gente combinou umas 5 da tarde, algo assim, 5, 6 horas da tarde. Tava extremamente frio aquele dia, tava muito frio, bizarramente frio, bizarramente frio. E nisso, a minha amiga ficou muito curiosa pra saber quem ele era. Ela morava na cidade próxima ali, 1 hora mais ou menos. Então ela falou assim, Aniele, você vem aqui na cidade, vamos no shopping comprar umas coisas, e aí a gente vai pra Hongdae e Myeongdong, porque eu não conheço. Aí eu peguei show, saí de manhã, fui pra cidade dela, peguei o metrô e o trem, mais de 1 hora. Cheguei lá, a gente se encontrou, foi pro shopping, almoçou, tananã, foi pra Myeongdong e foi pra Hongdae, perto do horário que tinha marcado com ele. E como tava muito frio, a gente ficou esperando dentro do café. Aí deu mais ou menos a hora, a gente saiu perguntei pra ele, qual é o busking que você vai ficar? Tem os numerozinhos, as plaquinhas. Aí ele falou, número 1. Aí eu peguei e fui pra lá. Eu, a minha amiga e o marido dela. Detalhe, né? O marido dela ali. Né? E aí, bem de longe, eu não tinha visto ainda. Ele veio, assim, no meio da multidão, porque ele é bem alto, tá? Bem alto. E ele veio no meio da multidão, balançando a mão assim e gritando, Eninona, Yogiso. Tipo, eu tô aqui. E a minha amiga, tipo, ele tava longe ainda, né? Então a minha amiga falou, é ele? Eu falei, aham. Ela, meu Deus. Aí eu falei, aham. Exatamente, um grande meu Deus. Aí ele chegou, né, a gente cumprimentou, né, eu introduzi, né, minha amiga, o marido dela pra ele e tal. E a gente foi ajudei ele a arrumar as coisas, né, até comprei uma plaquinha nova pra ele botar o arroba dele, né, pro pessoal ver. E eu fui lá, comprei, né, baratinho, as coisas na Coreia barato. Aí eu comprei, botei lá a plaquinha e tal, o pessoal, né, seguir ele e tal. E aí ele ficou tipo muito obrigada e tal, presente. Aí eu vi que ele tava momentinhos aleatórios procurando um cabo para o carregador, porque o celular dele tava descarregando e ele precisava carregar o celular, porque ele lia a letra da música ali, né, e botava também o áudio. E aí eu peguei o cabo do meu carregador e dei pra ele emprestado. E ele achou isso incrível. Why? I don't know. Eu não sei porque isso, tipo, e isso foi sendo falado muito por uns 2, 3 anos depois, continuou falando sobre esse cabo no telefone. Foi algo muito marcante, aparentemente. Eu tenho emprestado o cabo no telefone, nem dei pra ele o cabo, eu só emprestei pra carregar. E ele ficou muito assim, nossa, muito obrigada, tô muito agradecido, porque foi um dia bem assim marcante, sabe? Foi um dia bem marcante esse dia e tal.
Vocês chegaram a sair juntos, tipo um date? Como foi? Consideraria isso um date? Assim, foi planejado, né? Uma coisa, num dia, numa hora, com a pessoa. É um date? Deixem aí nos comentários. Conta como um date ou não? Eu conto. Eu vou contar como um date porque não tinha outro. Tinha que ser esse. Ok? Então, conta como um date pra mim, tá? Isso aí. Teve algum gesto dele que te marcou de verdade? Nesse mesmo dia, obviamente, lembrando que tudo aconteceu em 2 dias, tá, gente? 2 dias. Foram 2 dias. Nesse dia, como ele tinha feito o busking pra mim, então ele tava literalmente cantando as músicas para mim. Bem assim. Tipo, tinha uma galera em volta e ele aqui, ó. E eu assim, ó. Na verdade, eu assim, ó. Porque tava muito frio, então eu tremia muito, muito. Eu tava tremendo muito nesse dia. Mas que tava muito frio. Meu Deus, tava, tipo, quase menos 10 graus. Tava muito frio. E eu tava, tipo... A minha amiga, ele não vai parar de olhar pra ti, não? E eu falando pra ela, eu também queria saber isso. Tipo, tem como você parar de me encarar? Eu estou ficando um pouco constrangida. Mas não parou não, tá? Spoiler, não parou. E aí, chegou um momento em que ele tinha que trocar de busking, porque ele tinha combinado com outro rapaz de eles dividirem o busking. Então, um contava uma música, e o outro esperava, e depois o outro cantava, o outro esperava, e assim por diante, né? E aí, nesse busking tava ele e outro cara, tipo, encheu de gente. Muita gente mesmo. E eu tava aqui do lado. Ele tava, tipo, à frente. Eu tava na lateral, eu não tava na frente. Entendeu? E ele simplesmente pegava o microfone e virava cantando pra mim. E aí todo mundo ficava olhando pra mim. Sabe assim, tinha umas 50, 60 pessoas. E todo mundo olhava pra mim, porque ele ficava cantando pra mim. E eu ficava assim, ó. E a gente conversava. E aí, tipo, as meninas, eu acho que tinha umas gurias lá que não estavam gostando muito disso. Meio que eu acho que era fã dele, não sei. Porque lá o pessoal queria fã rápido, sabe? Tipo, viu ele no primeiro busking, já tá seguindo ele de novo. Soube que ele ia fazer outro busking, porque ele postou, né, que ia fazer outro busking. E foi lá pra ver ele. E aí ele tava dando atenção pra uma menina estrangeira, aleatória. Meio assim, basicamente isso. Então, isso foi um ato, assim, que me marcou. Então, eu acho que esse momento, assim, foi bem marcante, porque literalmente ele falou que ia fazer algo pra mim, né, que era um busking. Nunca ninguém fez isso por mim. Tipo, marcou de cantar na rua, assim, pra mim, umas coisas que eu gostasse, então foi algo bem marcante. Nunca ninguém fez algo assim por mim, então pra mim foi bem marcante. E ficar cantando pra mim mesmo, tem uma multidão, né, ao redor. E entre o dorama e a vida real, o que você achou parecido? Falava, nessa situação, parece muito um dorama. Porque assim, eu tinha 27 anos naquela época. Naqueles meus 27 anos de vida, nunca tinha acontecido nada parecido. Literalmente, nunca tinha acontecido nada parecido com o que estava acontecendo ali. Parecia realmente que eu estava vivendo um momento dorama. E foi um momento dorama, sem dúvida nenhuma. E eu, com certeza, reafirmo isso. Foi um momento dorama, ali aqueles 2 dias vividos com muita intensidade, digamos assim. Muita intensidade. Foi bem aleatório, porque assim, não é todo dia que você pega, conhece alguém na rua, num dia, e no outro dia a pessoa resolve que vai fazer uma apresentação especial pra você. Né? Desde o momento em que ele chegou... Não, assim, do momento que eu conheci ele, eu conheci ele dia 14. Dia 15 foi combinado que no outro dia seria o busking, que foi dia 16, o busking. No dia que eu conheci ele já foi algo diferente, porque eu tava ali com uma galera e aí eu ouvi ele cantando, sentei lá na frente dele e tal. A história que vocês sabem do primeiro vídeo. Quem não viu a parte 1 vai lá ver. Ok. E aí ter essa conversa com ele durante um dia e ele simplesmente marcar um busking pra mim porque eu tava indo embora e
pedir pra eu escolher as músicas que ele ia cantar e tal. Isso já não é um grande dorama? Pra mim já conta, sabe? Já vale. E o momento de despedida, como foi? A despedida foi muito triste. Mas vamos lá, tem muita coisa acontecendo para essa despedida. Minha amiga que foi, né, morava 1 hora de distância de lá, então ela tinha que ir embora mais cedo, porque o metrô lá na Coreia fecha 11h30 da noite. Então ela tinha que pegar o metrô e ir embora. Então ela pegou, na hora que tava nesse intervalo dele, lembra que ele tava cantando, tá? Trocando com outro cara lá. Então nesse intervalo ela chamou ele e falou assim: eu e o meu marido a gente precisa ir embora, mas você, a querida... Gente, foi olha só o que aconteceu. Ela falou assim: eu tô indo embora com ele porque a gente mora... Ela falou a cidade que ela mora e pegou assim o nome dele. Mas você cuida dela, hein? É sua responsabilidade levar ela pra estação de metrô. Quando acabar aqui, você vai levar ela pra lá, tá bom? Falou pra ele desse jeito. E ele: não, com certeza, sem dúvidas, eu sei que eu tenho que fazer isso. E eu tipo... Sim, e nisso eu tava chorando, porque era o último dia que eu ia ver ela e tal, que eu ia vê-la, então eu tava triste, então a gente tava meio assim, chorando nós duas, né, e tal. Aí o marido dela solta essa grande pérola pra ele: né, cuida dela bem aí, porque ela gosta muito de você. Ele precisava falar isso? Não, ele não precisava. E eu assim, fingindo que não tava escutando nada, tá? Porque eu tava longe, eu tava chorando. Eu fui pro lado assim, e ele conversando com ele. E eu só olhei pra minha amiga e falei assim: eu vou matar teu marido. Ela: não, deixa que eu mato. Eu falei: tudo bem. E aí eles deram tchau e ela assim pra ele: deixa ela no metrô, hein? Não vai deixar ela ir sozinha pro metrô, não, porque vai ser tarde. Aí ele: não, tudo bem, eu vou deixar ela no metrô direitinho, bonitinho. Aí, ok. Então, ou seja, eu falei: eu vou ter que ficar esperando aqui até terminar esse negócio. E a gente ficou lá, cantou mais algumas músicas, né? Início dele ficar cantando, olhando pra mim, todo mundo ficava olhando pra mim, e eu ficava assim. Aí tinha umas gurias que ia lá, dava café pra ele, dava bolinho, dava sei lá o que e tal, enquanto ele tava cantando. Aí ele vinha e me entregava as coisas. E as meninas olhavam assim, tipo: eu não entreguei pra ela, eu não dei pra ela isso, eu dei pra você. E eu tipo: eu vou apanhar aqui hoje. É hoje que eu apoio na Coreia. Vou sim. Aí acabou o busking. A gente arrumou as coisas, né? Eu e ele, o outro cara, a gente tinha arrumado as coisas dele. E nisso tinha umas meninas ainda lá querendo entregar coisas pra ele. Só que ele tava carregando 2 coisas do som, sei lá o que. E aí eu peguei e falei: podem me entregar, eu dou pra ele. Aí elas me entregaram as coisas. E a gente foi andando, porque ele falou assim: a gente precisa entregar o som no lugar onde eu pego e depois a gente vai pro metrô. Aí eu falei: ok. Aí a gente começou a andar lá, rondando uns becos. Eu falei: agora que eu vou ser... não sei, né? Onde ele estava me levando. Aí me levou pro lugar certo, que foi onde o carinha, que tinha um cachorrinho muito fofo, era um Spitz alemão, que chama, muito fofinho, branquinho, que a gente abriu a porta e ele pulou nas minhas pernas. Eu fiquei tipo: meu Deus, não vou roubar esse cachorro, moço. E aí entregamos e tal, e a gente descendo. E aí ele perguntou se eu queria comer o bolo que a menina entregou. Eu falei: não, porque o bolo é seu, você vai comer o bolo. Ele: mas eu não quero. Eu falei: a menina entregou o bolo pra você, você vai comer o bolo. Ok. Aí a gente foi andando pro metrô, que é realmente... muito obrigada por me levar pro metrô, porque depois que a gente deu aquela volta pra botar a caixa de som, devolver a caixa de som, eu não sabia onde que eu tava. Mas se eu botasse no Kakao Maps eu ia saber, mas finge que eu não sabia. E aí ele foi me levar pro metrô e tal. Eu quase levei uma linda queda nesse momento. Lembra que tava muito frio, tinha nevado, então o chão tava muito escorregadio. Se não fosse uma grade do lado, a vergonha que a pessoa ia passar ia ser tão grande que, meu Deus. Mas tudo bem. Chegamos lá
no metrô, ok? Ele não ia pegar aquele metrô, ele só me levou lá, porque ele morava ali perto, ele ia pegar pra outra estação, que não era aquela. E ele me levou lá, né, porque ele sabia que eu morava em Gana. E aí, não tinha absolutamente ninguém no lugar onde a gente tava. Só tava eu e ele. Graças a Deus. Mas não se empolguem, tá bom? Lembra, Coreia, eu sendo 7 anos mais velha, ele sendo 7 anos mais novo. A gente se conhecendo há 2 dias. Lembrem disso, tá bom? Ok, obrigada. A gente não tava numa balada, tá? A gente eram pessoas fofinhas, ok? Aí chegou no lugarzinho lá onde eu tinha que passar pela catraquinha e ele ia ficar, né? Só que antes de passar pela catraca a gente foi se despedir, né? Eu falei, muito obrigada pelo busking e tal, foi muito legal e tal. E eu tava assim, tipo, muito obrigada pelo busking. Quase chorando, mas eu não chorei, não na frente dele. E aí ele me entregou a plaquinha que eu tinha comprado pra ele. Ele falou assim, não leva pra você. Aí eu peguei, beleza, tem ela até hoje aqui, na verdade. Tá bem aqui, mas tem as coisas estão em cima, eu não vou mostrar não. E tal, eu falei, tá bom, eu levo. Aí ele pegou e me abraçou. Tipo, na verdade, a gente ficou assim, olhando um pra cara do outro. Tipo, o que a gente faz agora? Eu não sei. O que fazemos? E aí ele pegou e me abraçou. Isso não é comum, tá? Só pra constar pra vocês que isso não é comum na Coreia. Isso acontecer. A pessoa abraçar você. Então foi bem assim, tipo, uá! Bem choque. Mas foi isso, tá, gente? A gente só deu um longo abraço. Aí teve a cena de dorama. Voltando à cena de dorama, teve outra cena de dorama. Eu passei pela catraquinha. Tinha uma muretinha baixinha nessa catraca. Tinha uma mureta baixa. Então, aí eu dei tchau, né? Só que aí quando eu fui dizer tchau, eu fui dar tchau. Eu tô lembrando agora, eu tô ficando assim, tipo, eu quero chorar. Eu fui dar tchau aqui na muretinha, aí ele pegou minha mão e fez assim. Aí eu falei, infeliz, por que tu fez isso? Aí que eu fiquei tipo, não chora, não chora, não chora, não chora. Desse jeito. Aí tipo, segurou assim, a gente ficou tipo, sem conseguir, sabe? Sem conseguir falar nada. A gente não tinha o que falar, a gente não conseguia falar nada. Fato. Tipo, só tchau, né? E a gente foi separando, sabe? Bem cena de filme, quando tá indo embora. E aí separa os dedinhos assim e tal, bem assim, devagarzinho e tal. E aí soltou e eu fui andando. Eu tinha que descer as escadas, tinha uma parede, então tinha escada, então ele não me via. Quando eu né, tchau, tchau, e ele lá parado na mureta e eu assim, desci, mano, que eu desci essas escadas, eu desci assim, tinha um banco, eu sentei nesse banco e eu fiquei não chorando, eu tava tipo me segurando porque tinham pessoas na estação e eu não queria passar essa vergonha. Aí eu tipo lá embaixo assim, eu queria muito voltar lá em cima. Mas eu não voltei. Eu fui pegar meu metrô e fui pra casa devastada. Muito triste, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz, porque, né, foi um momento bem assim, o meu momento do dorama mesmo, que eu vivi lá. E inesquecível, foi bem inesquecível. Porque foi algo muito diferente, assim, que nunca tinha acontecido comigo. Tipo, ninguém nunca fez uma coisa tão especial, assim, de vou fazer um busking pra você. Sabe? A pessoa que mal me conhecia um dia e fez isso, eu fiquei muito grata, sabe? Aconteceu um sentimento assim. Assim como ele ficou extremamente grato por eu emprestar o cabo do carregador. Olha o nível de coisa. Ele ficou muito, muito, muito grato por eu emprestar o cabo do carregador. Eu fiquei muito, muito grata por ele fazer um busking pra mim. Olha a diferença da coisa. Mas, tipo, os dois bem importantes pra nós dois. De alguma forma. Sabe? Então, foi isso a nossa despedida. E aí, mais um momento assim,
que vocês não vão gostar de saber. Mas ok. No outro dia, era o último dia, né? Aí, de noite, na verdade, eu perguntei pra ele: você vai fazer alguma coisa amanhã? Porque eu pensei da gente almoçar juntos. Só que ele falou: eu já combinei o almoço com meu amigo da escola. Isso que ele tinha acabado de sair da escola, tá, gente? Ele tinha acabado de terminar o ensino médio. Mas tudo bem. Então ele tinha combinado de sair com um amigo dele. E eu falei: não, tá tudo bem, né? Ok, você já combinou e tá tudo certo. Aí eu falei: ok, eu vou embora às 8 horas, né? Eu tenho que estar no aeroporto e é isso. Aí ele: tá, sei lá o quê. Aí no outro dia, deu umas 5 horas da tarde, ele me manda mensagem. Seguinte mensagem: se arrependimento matasse, eu estaria morto. Aí eu perguntei: o que aconteceu? Aí ele disse que foi pro almoço com esse amigo dele e os dois acabaram brigando. Acabaram numa briga. E que ele disse que ele falou assim, que tava muito arrependido de não ter ido almoçar comigo, porque ele trocou. Palavras dele, tá, gente? Não são minhas. Ele trocou um dia que poderia ser incrível por um dia horrível. E que ele tava muito arrependido. Tipo, ele pediu desculpa e tal. E eu falei: não, acontece. Você faz as... Eu mandei assim: choices. Eu tava bem assim: viu? Não vai querer sair comigo? Bem feito. Eu mandei choices. Oh my god, mas tudo bem. Aí eu falei: acontece, né? A gente faz escolhas e elas têm as consequências delas. Eu fiquei um pouco brava, um pouco chateada, talvez, só talvez. Mas assim, eu relevei porque ele me fez um busking, né? Então eu relevei. Mas a gente podia ter ido almoçar junto. E aí no fim ele brigou com alguém. E eu fui pro aeroporto e voltei para o Brasil. É isso, a história de hoje do meu romance na Coreia. Um romance de 3 dias, vamos dizer assim, que aconteceu no momento que a gente se encontrou. O segundo dia que a gente conversou e ele combinou o busking. E o terceiro dia que aconteceu o busking. Porque no quarto dia eu fui embora. Mas a gente podia ter almoçado junto. E não aconteceu, infelizmente. Mas, sabe, foi uma história que me marcou muito, porque foi muito incrível. Nos meus 27 anos de vida daquela época, nada assim tinha acontecido comigo. Então, assim, foi algo muito extraordinário, muito legal, sabe? Foi uma experiência muito legal. Foi só coisas legais que aconteceram. Não teve nada invasivo, não teve nada, assim, sabe, pra eu reclamar, pra eu falar mal. Foi tudo muito legal. Então é uma história assim que eu tenho pra contar, porque foi muito especial, foi muito bonita. Sim, foi muito bonita. Diga aí nos comentários o que vocês acharam, ok? E agora, a pergunta que não quer calar. Depois de 5 anos sem se ver pessoalmente, como vocês estão? Vocês ainda mantêm contato? Agora, a gente tá 5 anos sem se ver pessoalmente, mas a gente conversa bastante ainda pelas redes sociais. E sempre quando ele faz live eu vou lá comentar. Quando ele posta alguma foto também eu vou lá comentar, né? E aí ele sempre posta alguma coisa, relembra algum momento do dia que a gente se conheceu ou do dia do busking, do outro busking. A gente tá sempre relembrando esses momentos, sabe? Eu acho isso muito interessante. E só que hoje em dia a gente meio que virou família, de acordo. Olha que coisa aleatória. Porque assim, você passa 5 anos sem ver a pessoa. E eu entendi que eu sou 7 anos mais velha que ele. E ele tinha um propósito a seguir, que eu não vou falar qual é, tá? Mas ele tinha uma questão aí que ele queria fazer, algo que ele queria realizar, e que não cabia eu estar naquele momento na vida dele. E pronto. E eu aceitei isso. Afinal de contas, eu tô no Brasil e tal, né? Mas a gente nunca deixou de ter essa proximidade. Sempre quando ele faz live e eu vou lá comentar alguma coisa, ele vem falar: ele não, você tá aqui e tal. E o pessoal começa a perguntar quem eu sou. Aí ele fala que eu sou parte da família dele. E eu acho isso muito bonitinho, sabe? Porque o pessoal não me conhece. Ele fala assim: não, ela é parte da minha família, uma pessoa muito importante pra mim, tá? E é comigo aí desde o início, né? Literalmente.
desde o início, porque o busking que eu fui dele, o primeiro foi o primeiro busking que ele fez na vida dele. Então, desde o início, ele fala hoje que eu sou parte da família. Eu acho fofo. Eu aceito, eu aceito. Eu tenho várias histórias pra contar sobre a Coreia, caso vocês queiram saber. Então, só comentem aí pra gente, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Não esqueça de seguir no meu canal, tá? Aniele Cardoso. Vai estar o link aí na descrição. E é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal da Gabi também. E deixar muitos comentários. Muitos comentários, ok? É isso. Até o próximo vídeo. Logo mais também vai ter a Gabi no meu canal, tá bom? Então eu quero ver vocês lá também. É isso, bye bye. Minha gente, parecia mesmo uma cena de romance de dorama, só que na vida real. E essa foi a história completinha de O Romance na Coreia. Mas calma que a Anne não vai embora. Ela vai voltar aqui outras vezes e ela vai nos contar como é que foi essa viagem para a Coreia. Ela veio aqui e contou sobre o romance dela, o momento dorama que ela teve, mas ela precisa também nos contar como é que foi essa viagem. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre dorama, se inscrever aqui no canal, se inscreve no canal da Anne, compartilha esse vídeo com aquela dorameira, com aquele dorameiro que ama saber sobre essas histórias na Coreia. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijos e até o próximo. Annyeong!